Toda a honra, todo o louvor, todo o amor pertencem a Ti, Jesus. Só pra Te adorar a minha boca serve, só por Te exaltar o meu espírito treme. Adorado seja o nome do... E aí galera, tudo bom? Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 18. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso que também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso e glória, acima de toda comparação. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Graças a Deus pela sua palavra. Hoje é o nosso último estudo sobre Paulo, que a gente vai estudar uma carta dele, e depois a gente vai passar por outros personagens. Paulo nesse texto vem dizer ao povo de Coríntios que não é nele que está o poder. Paulo realizou grandes prodígios, como a gente já conversou, como a gente já citou também em outros vídeos. Um jovem em Atos que morreu após cair de andares de um prédio lá. Paulo foi, orou com ele e Deus deu a graça do jovem voltar a viver. Paulo tinha dentro de si a certeza, não sou eu, é Deus. Paulo tinha a certeza de Deus é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Deus é muito mais poderoso do que o Mateus poderia fazer, do que qualquer outro homem poderia fazer, do que Pedro, João, Tiago, qualquer outro apóstolo poderia fazer, qualquer outro discípulo poderia fazer. Paulo tem a certeza, quem não se envergonhar em Deus, quem não tiver a certeza que se engrandecer em Deus, que a glória que se dá em Deus, não vai ter sucesso no seu ministério, na sua vida, em tudo. Paulo tem uma certeza de, eu vou ser engrandecido, amém, mas eu vou ser engrandecido em Deus. Eu vou ser reconhecido pelos meus esforços, amém, mas meus esforços foram para a glória de Deus. E Deus realizou tudo o que eu fiz, não fui eu. Paulo joga contra totalmente o que a gente consiste hoje, que a gente se baseia hoje. Não é o que você é capaz de fazer. Paulo não está baseado no que ele gosta. Paulo não está baseado no que ele é capaz. Eu não escrevo nada bem. Eu não digo nenhuma palavra boa. Paulo fala a mesma coisa que Jesus Cristo disse para os discípulos. Não se preocupem com o que vocês vão falar. O Espírito Santo falará através de vós. Paulo tem essa certeza, não sou eu sou vaso de barro. O que vale não é isso aqui, não é esse meu corpo. Meu corpo é tão pecaminoso quanto qualquer outra coisa. Meu corpo é tão ruim quanto o corpo de uma prostituta, quanto o corpo de um mendigo, quanto o corpo de um traficante, o corpo de qualquer outro homem. Eu sou um homem tão falho quanto eles. Paulo tem a certeza de que o valor dele, o tesouro, é a presença de Deus. O tesouro é o Espírito Santo. Tanto que Paulo escreve várias vezes em 2 Coríntios, vós sois o templo do Espírito. Vós sois o templo do Espírito. Paulo não está interessado em afirmar-se, em defender o seu apostolado, em falar eu sou apóstolo, eu tenho ministério. Não, Paulo está interessado. Jesus Cristo é a salvação. Para de se preocupar com as coisas desse mundo, se preocupa com Deus. Para de se preocupar com as coisas que te afligem agora, se preocupa com Deus. E ele começa a falar, eu já sofri tanto,
eu já tive tantas coisas ruins, mas essas coisas só feriram aqui por fora. O homem interior, a presença de Deus em mim, faz eu me renovar. Eu senti alegria a cada manhã. Eu senti vontade de cada vez mais pregar. Eu senti vontade de cada vez mais subir na presença de Deus. Cada vez mais crescer diante de Deus. Cada vez mais estar um pouquinho mais envolvido nas coisas de Deus. Mas não porque eu tenho que oferecer alguma coisa para Deus, mas por uma prova de amor, uma vontade de Deus, eu quero mostrar que eu te amo através disso, eu quero falar do Senhor, eu quero espalhar o Senhor. Não é uma coisa orgulhosa, não tem nada a ver com um sentimento humano, é um sentimento totalmente espiritual, uma inspiração totalmente vinda de Deus, uma inspiração que tem como prazer Deus ser glorificado, Jesus Cristo recebendo toda a honra, toda a glória. E Paulo vem com 3 lições. A primeira lição é que todo homem é igual. Todo homem é igual. Deus não faz diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Tiago diz isso. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo 10. Paulo diz, todo homem pode ser salvo. Deus não faz diferença se você é grego, se você é romano, se você é egípcio. Deus não faz diferença. O que importa é você crer. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo já vem com uma segunda, no texto de Romanos, Paulo já vem com uma segunda contradição. Mas como eles crerão se eles não ouviram? Se eles não creram? Como eles crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Paulo, eu sou tão falho quanto eles, que eu preciso passar para eles alguma coisa. O que eu tenho de valor, eu preciso passar para eles eles tenham valor como eu. Eles precisam de um Deus, precisam de um Senhor na vida deles, de uma pessoa que dê conforto, amor, alegria, carinho. Uma pessoa que esteja com eles, levando cura, dia após dia. Como eu tenho, como eu oro pelo meu espinho da carne, como eu clamo pelas minhas coisas. Eu preciso que eles também tenham isso, para que na hora que eu me apresentar diante do Senhor, eu não me apresente de mãos vazias. A segunda coisa que Paulo diz, Paulo me ensina, o valor humano é totalmente corrompido. O nosso valor está nas coisas que se veem. O nosso valor está na roupa que você está vestindo. O nosso valor está no jeito que você fala. O nosso valor está na inteligência que você demonstra. O nosso valor está no jeito que você se comporta. O nosso valor está em regras de etiqueta. O nosso valor está totalmente corrompido. Nosso valor não tem valor. O que você considera importante para Deus não é importante. O que Deus disse para Samuel, não olhe, não se atente para a aparência do rei, mas se atente para o que eu disser, porque eu não vejo como homem, eu vejo coração. E Deus foi escolher o Davi, que era o menor da casa dele, e foi um dos grandes reis da história. Paulo diz assim, não é pelos seus padrões, é pelos padrões de Deus. Não é pelos seus padrões, é pelos padrões de Deus. E a terceira coisa que Paulo me ensina é uma convicção de que quando ele tem a humildade certa, sabendo que ele depende de Deus, quando ele sabe que os valores dele não são os corretos, mas é tudo dependente de Deus, o ministério dele continua crescendo. No final ele disse, não é por mim, mas é por Jesus Cristo. Então, se é pra honra e glória de Jesus, amém, mano. Vamos fazer mesmo, vamos evangelizar, vamos sair na rua, vamos gritar, vamos falar, existe uma esperança. Existe uma esperança. Deus falou várias vezes com Israel, vem Jerusalém, eu quero cuidar de vocês, eu quero tratar vocês. Deus falou em Israel, vocês criam doutrinas que não tem nada a ver comigo. Vocês criam coisas que não tem nada a ver comigo. Vocês criam modos de adoração que não tem nada a ver comigo. Eu quero um coração quebrantado. A palavra diz em Salmos que Deus não nega um coração quebrantado. Talvez se a gente se preocupasse menos com o modo de abordar, mas abordar e oferecer um Jesus verdadeiro, talvez esse seja o evangelismo que Deus esteja procurando. Esse seja o evangelismo que as pessoas estejam procurando. Essa seja a referência. Pessoas que oram em todos os lugares, pessoas que vão fazer a diferença no meio de quem precisa, como Jesus foi no meio das prostitutas, foi no meio dos aleijados, pessoas que eram consideradas pecadores. Essa é a diferença. Queria mandar um abraço para todos vocês que nos ajudaram nos vídeos. Queria mandar um abraço para o nosso amigo que ajudou aí nessa tarde, o Jean, e queria que vocês pensassem nisso, que não tem valor próprio nas coisas que você pensa que tem valor, que você
depende totalmente de Deus e que é pra glória de Jesus, então tem que abrir a boca. Amém? Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Adorado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, adorado seja o nome